Como é importante você manter a sua mente produtiva, a sua vida ativa e o seu tempo com verdadeiro sentido. Eu sou Ulisses Pessoa e nesse vídeo eu queria trabalhar com você a importância de você manter a vida e mente produtivas para que você não incorra em determinados erros. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no nosso vídeo para nós continuarmos propagando outras histórias e reconstruindo outras histórias. Você já deve ter ouvido o seguinte ditado: mente vazia, oficina do capeta. Mente vazia, buraco sem fundo. Isso é uma grande verdade. Quando você está com a tua mente vazia, você começa a não dar sentido a determinadas coisas e propósitos que você precisa ter para conduzir a sua vida. Quando você está com a mente vazia, você começa a dar margem para situações que não vão te abençoar. Quando você fica com mente vazia, você começa a dar margem para situações que não vão acrescentar beneficamente nada na sua vida. Por isso, a nossa mente, a nossa vida precisa estar em constante movimento. Eu não estou dizendo que você tem que descansar, não estou dizendo que você não tem que ver uma televisão, não estou dizendo que você não tem que passear, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa estar o tempo todo com um propósito, um sentido na sua vida para que as coisas possam acontecer de maneira positiva. Quando você está com a mente vazia e você não está pensando em nada, primeiro, você dá aso, você dá oportunidade a pensar coisas ruins. Coisas ruins para a sua vida mesmo, especificamente, para o seu relacionamento, para o seu trabalho. E você começa a atrair coisas ruins ao invés de atrair coisas boas. Justamente porque você começa a deixar a sua mente vazia e coisas ruins entrarem na sua cabeça. 2. Quando você começa a deixar a sua mente muito vazia e improdutiva, você começa a ser um cara, uma mulher negativa. Porque você começa a achar que nada vai dar certo, que nada está dando certo. E não vai dar mesmo. Por quê? Porque uma pessoa com a mente vazia está sem propósito, está sem construir, está sem fazer as coisas, está sem desenvolver as coisas, e é claro que as coisas não vão acontecer. Porque o indivíduo está ali parado, sem pensar em nada, sem agir, sem um propósito, sem uma vida produtiva, sem um sentido da vida, e as coisas não vão acontecer. Pode ler a Bíblia do início ao fim. Você vai perceber que as pessoas ali que foram abençoadas por Deus, elas foram abençoadas porque estavam fazendo alguma coisa, porque eram produtivas, porque estavam com as mentes ali ativas e estavam com um propósito. Ou seja, nós não vamos ser abençoados em todos os sentidos se estivermos parados, improdutivos, sem pensarmos em nada. Vou te dar um exemplo de um rei que eu admiro muito a despeito dos erros, que é o rei Davi. Rei Davi tem uma passagem lá em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 5, 6 em diante, em uma situação em que Davi, a despeito da intimidade com Deus, dos propósitos com Deus, dos milagres que Deus havia feito na sua vida, ele começou a dar margem para coisas ruins porque a mente dele estava vazia, porque ele estava no ócio, na ociosidade, sem fazer nada. E o que aconteceu? Davi, rei, muita intimidade com Deus, vacilou porque deixou a mente vazia e começou a olhar para uma outra mulher, Betseba. E ali começou a avistá-la, ali parado, pensando, sem fazer nada, começou a admirar sua beleza. A Bíblia fala que ela era muito formosa. Ele começou a pensar coisas que não eram muito boas. Lembrando que Betseba casada com Urias, e ali ele, porque era rei, manda a chamar e ele pratica adultério e você sabe de tudo o que aconteceu. Repare, um homem que tinha uma intimidade com Deus muito grande, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus já havia feito grandes milagres, mas que em virtude da mente vazia, da mente improdutiva naquele momento e da ociosidade, ele começou a trazer maldição para a sua vida. E a despeito de toda a história, de todos os milagres que já haviam acontecido na vida dele, que Deus havia permitido, ele permitiu que maldições entrassem na sua vida e na vida de Betseba e de todos aqueles que ali estavam. Repare, mente vazia, vida improdutiva,
tempo sem sentido. Você, homem e mulher, precisa manter a sua mente produtiva, a sua vida ativa e o seu tempo com sentido, para que você não dê margens para que situações ruins entrem na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na sua vida como um todo. E aí, o que é melhor? Ter uma vida produtiva ou uma vida improdutiva? Deixar a sua mente sempre ativa ou o contrário? Eu não estou dizendo que você não tem que descansar, que você não tem que ver uma televisão, que você não tem que passear, que você não tem que fazer outras coisas relacionadas ao lazer. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter um propósito. Eu estou dizendo que você tem que ter uma vida ativa. Eu estou dizendo que você tem que ter uma mente produtiva para que você não dê margens, não dê aso para coisas ruins, para maldições, para que situações ruins entrem na sua vida. Pensa sobre isso. Mantenha a sua vida ativa. Porque uma vida ativa faz com que você tenha propósitos. Porque uma mente ativa faz com que você dê sentido ao seu tempo e mantenha uma vida ativa. Pensa sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. E nunca se esqueça, avante, sempre.